Olá pessoal, aqui é a professora Aline. Eu vou dar aula de Geografia este ano para vocês. Espero em breve conhecê-los pessoalmente, mas por enquanto estamos aqui nesse contato pelo YouTube, tá? Então vamos dar prosseguimento aí à introdução do que a gente vai falar nesse ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho das representações gráficas. As representações gráficas, elas vão ser o suporte para aquilo que a gente vai estudar ao longo desse ano. Nós vamos estudar os fenômenos geográficos, tanto em escala local, como em escala regional e global. Mas o que seriam esses fenômenos geográficos? São fatos, dados, acontecimentos, eventos que podem ser descritos ou explicados pela geografia, tá? Quando vocês ouvirem alguém falando fenômeno geográfico, é aquilo que pode ser explicado, descrito pela geografia. E as representações gráficas vão ser aquelas que vão auxiliar no entendimento desses fenômenos, como as tabelas, os gráficos e os mapas. Aí um exemplinho aí de tabela para vocês, tá? Tabela é algo simples, geralmente são cruzadas em células, por isso tem a tabela do Excel. Algumas vezes essas grades vão aparecer, outras vezes não, mas o importante é sempre o título, Aqui no caso é população residente do Brasil na primeira, dividida por anos e população residente, quantidade. E na outra é a região, no caso a região sudeste, dividido pelos seus cultivares, que são as coisas que são plantadas lá, as grandes agriculturas, o início do plantio e o término, que é a colheita desse plantio, tá? Exemplos simples. Também temos os gráficos, que existem 4 tipos, os gráficos de coluna, de linha, de barra e de setores, que também é conhecido como pizza. Aqui eles estão representando alguns dados geográficos, como a questão do nível de instrução completo de homens e mulheres, no gráfico aqui de coluna para vocês verem, a distribuição da população brasileira da década de 80 até o ano de 2010, dividido na linha, aí estamos no gráfico de linha, população urbana, linha azul, população rural, linha vermelha. Já o gráfico aqui de barra vai mostrar a taxa de mortes entre crianças, a taxa de mortalidade infantil por região brasileira. Aí mostra aí, em primeiro lugar, a região nordeste, onde a barra é maior, seguida pela região norte, centro-oeste, sudeste e sul. E também temos no gráfico de setores, ou pizza, uma demonstração dos setores da economia que produzem gases de efeito estufa. Para quem não recorda, aí, o efeito estufa é aquele que aquece a atmosfera terrestre. Então está mostrando aí quais setores da economia contribuem com esses gases. E o que está dominando é a indústria de transporte, tá? Então, os dados dos fenômenos estão sendo exemplificados aqui em gráficos. Mapas. Os mapas são os mais comuns aí dentro da geografia, São muito vistos em livros, nas apostilas. Os mapas são a representação da realidade, tanto a global, como a regional, como também a local. Aí nós temos em primeiro lugar o mapa do Brasil, mostrando o fenômeno geográfico da erosão, erosão por chuva. E nós temos aí o mapa mundial, mostrando o fenômeno geográfico da migração pelo mundo, ou seja, o deslocamento dos seres humanos. Esses recursos aí vão ser usados para facilitar a nossa compreensão da matéria de geografia. Nem sempre a gente pode estar no local que nós vamos falar, principalmente quando falamos fora, da nossa cidade, do nosso estado. Não temos como visitar todos os países dos quais a gente vai falar alguma coisa, de algum fenômeno que acontece, que acaba também refletindo aqui no Brasil. Então, nós vamos acessar esses recursos para compreender melhor a geografia, tá bom? Vai permitir aí que a gente conheça locais que a gente jamais acessaria. E numa escala que cabe aí dentro da telinha do celular ou na tela do seu computador, Isso
se chama escala, que é quando a proporção de uma área real é representada em uma forma pequena. Pode ser um mapa de papel ou pode ser, como eu disse aí, a telinha que você está usando. Os mapas, que são a representação da realidade, eles são divididos geralmente por temas, por isso são chamados de mapas temáticos. As principais divisões são a econômica, a política, a demográfica, física, histórica, além de outros estilizados, que também são muito usados hoje em dia. E um que a gente pode ressaltar aí é a anamorfose, que vai usar a distorção da proporção para ajudar a gente a visualizar a quantidade, tá? Os dados quantitativos aí dos fenômenos geográficos. Vamos aos exemplos. Em primeiro aí, o mapa das atividades econômicas, um exemplo de mapa econômico, é claro, mostrando aí a divisão das atividades econômicas. A gente pode olhar aí o laranja, né, que domina grande parte aí, que é a atividade predominantemente extrativa, ou seja, o extrativismo. Aí o norte do Brasil tem o extrativismo mineral, extrativismo vegetal em grande quantidade, o verde aí, ó, que mostra também a agricultura comercial. Temos logo embaixo o mapa político do Brasil, que vai mostrar as fronteiras, né, a divisão dos estados, das cidades, as estradas. O mapa político foca nesta parte da divisão política. O mapa da densidade demográfica vai mostrar a quantidade de população que existe no Brasil. A parte mais vermelha onde tem mais habitantes por quilômetro quadrado e a parte mais clara onde tem menos. E o mapa físico é o que vai mostrar as características naturais, por exemplo, o que estamos vendo aí vai mostrar a altura do relevo, a altura do território brasileiro. O que passa de vermelho para cima é acima de 2.000 metros de altitude. E esse verdinho mais claro aí é quem está no nível do mar, quem está a 0 metros de altitude. Temos também o mapa histórico, que eu havia citado também, o mapa de 1519, aí a representação que os portugueses fizeram de nós, do que eles conheciam da gente, né? Uma pontinha aí do Brasil, que eles chamavam de Terra Brasilis. E os mapas estilizados. Ó, o primeiro aí substitui a forma dos territórios pelo nome de cada país, né? Pelo nome. Brasil, ó, o Canadá, United States, que é os Estados Unidos, a Rússia. Eles vão tentando botar dentro daquela formatação do mapa mundi, não o contorno dos territórios, mas o nome das nações. E por último, a anamorfose, aquela que eu tinha falado que tenta botar no território a proporção da quantidade. Pois é, ó, na legenda aí, ó, é menorzinho, a proporção do Brasil, o formato do Brasil mesmo original, e o formato do Brasil por quantidade de casos de Covid no ano passado, mais exatamente de 25 de fevereiro a 14 de julho. Olha aí, quanto mais inchado e mais escuro, mais quantidade de casos, tá? Casos por 100.000 habitantes ali, ó. Tá ali na legendinha para vocês, ó. Vou até aumentar aqui. Até 800 casos, o mais claro, e mais de 2.501 casos, o mais escuro, que é o marrom. Bom, pessoal, por hoje é isso. Uma introdução aí para vocês entenderem as representações gráficas que vão aparecer para explicar os fenômenos que a gente vai estudar daqui para frente. Como eu disse, não podemos viajar pelo mundo inteiro. Gostaria, né? Seria ótimo conhecer todos os países do mundo ao vivo, mas nós podemos conhecê-los pelas suas representações geográficas, tá? Até a próxima aula. Não esqueçam de fazer os exercícios, eles são importantes para fixar o aprendizado de hoje e também a presença de vocês. Até a próxima, pessoal!